Uma produção. Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de JJ. O meu nome é Luís Francisco Sousa e serei o vosso moderador desta semana. Esta semana falaremos dos candidatos presidenciais à esquerda, Ana Gomes, Marisa Matias e João Ferreira. Mas primeiro, os meus convidados. À minha direita tem Duarte Marçal, vice-presidente da Conselhia de Lisboa da JS. À minha esquerda tem António Azevedo, membro do secretariado da Comissão Política da Direção Nacional da JCP. Acho que disse isto bem. À minha frente e ao centro, Tomás Marques, membro da Coordenadora Nacional de Jovens do Bloco de Esquerda. A começar por agradecer desde já a todos por estarem aqui presentes. Vamos começar contigo, Duarte, e com a Ana Gomes. A Ana Gomes, por enquanto, é uma das grandes revelações desta candidatura presidencial. Há aqui vários temas que se levantam quando estamos a discutir a questão da Ana Gomes. Para começar, qual é que é o seu posicionamento em relação ao Partido Socialista? O Partido Socialista implicitamente, ou até de forma já bastante explícita, deu o seu apoio ao Marcelo, mas percebe-se que existem algumas pessoas descontentes com esse apoio e interessadas em apoiar Ana Gomes e até João Ferreira, como é o caso da Isabel Moreira. Vou-te perguntar com que olhos é que tu vês a candidatura da Ana Gomes. Pessoalmente, se achas que é uma candidata que representa os valores ou representa uma determinada aula do Partido Socialista, e depois vou-te pedir que pronuncies um bocadinho sobre sobre o ataque da André Ventura. Temos tido aqui uma troca de tweets bastante intensiva, com uma série de acusações. Portanto, vou-te pedir que pronuncies também um bocadinho sobre esse relacionamento entre André Ventura e Ana Gomes. Muito boa noite a todos, Luís, Tomás e António. Já agora também saudar o Bruá por conseguir receber aqui mais pessoas de esquerda, e portanto deixar aqui clara a minha satisfação com isso. Respondendo aqui à tua pergunta, Luís, ehm, direi claramente que apoiarei a Ana Gomes nestas eleições e irei votar nela. E isso porquê? Em termos de percurso político, Ana Gomes é uma diplomata com ótimos resultados, em especial no caso de Timor, crítica duríssima da corrupção. Enquanto eurodeputada, tem uma carreira exímia no combate à corrupção, à criminalidade económica e pelos direitos humanos, em especial da Palestina, já que nós sabemos que temos o nosso Estado atual com o fim do Império. É uma excelente candidata pelas suas posições anti-imperialistas, que pode projetar Portugal enquanto agente da liberdade dos povos e não enquanto débil aliado daquelas injustiças que o Ocidente foi perpetrando quanto às periferias do mundo e que até agora não nos valeram nada senão a vergonha coletiva. Por outro lado, apresenta-se como uma candidata democrata, se quiserem anti-optimates, e não das elites económicas. E isto a título de exemplo, diz ela que já não aceitará nenhuma doação acima de 100 euros. Portanto, sabemos muito bem qual é que é a base de apoio que ela tentará procurar. Portanto, tanto em função nacional como externa de presidente, ela tem um percurso sólido que garante as competências para representar os portugueses em Portugal e os portugueses no mundo. Ahm, mas eu acho que existe aqui algum ponto de análise em relação a Ana Gomes, não é? Existe alguma crítica que ela é populista, não é? E gostava pelo menos de abordar três notas sobre Ana Gomes. A questão do populismo, do antissistema e a questão da corrupção. A questão do populismo. É verdade que existem alguns elementos do discurso dela do populismo, que é da polarização da sociedade de nós contra eles, mas ao mesmo tempo, a crítica que ela faz dos donos disto tudo não é uma abstração, ou seja, ela tem feito um percurso de crítica direta, tem identificado os nomes e os protagonistas, nomeadamente no caso no Novo Banco e os casos de corrupção. hum, ou seja, portanto, ela não tenta afundar isto num grupo indeterminado de pessoas que pode qualquer um calhar lá. Por outro lado, e talvez seja esta a crítica maior, o- normalmente os problemas nunca são das pessoas, não é? Os problemas são das regras ou das estruturas que permitem ou não as pessoas desempenhar determinados papéis. E o problema das regras é que as regras são abstratas, as regras não têm cara, as regras não têm emoção e a gente não pode falar com elas ao almoço. E por isso é que é muito mais duro nós conseguirmos mover as pessoas contra as regras. Concordando então que a crítica contra pessoas acaba por não fazer sentido, porque essas pessoas são players dentro de um sistema, e percebendo que é difícil às vezes mover a sociedade contra esse sistema, eu acho que este tipo de discurso é positivo na sociedade, no sentido em que convida as pessoas ao debate e à reflexão sobre esses assuntos. Não acho populista, porque acho que ela não desconsidera os factos e acho que a leva a sociedade a bom porto.
Depois, em relação ao facto de ela ser antissistema, é verdade que ela alinha na crítica de existirem forças parademocráticas que gerem a coisa pública de uma forma privada, mas é assim, de certo modo, e considerando eu, acho que primeiro isso é uma tendência patológica das democracias em capitalismo, por existir uma classe super ricos, que normalmente tem uma tendência oligárquica e depois anda à valsa com a democracia, não é? E felizmente hoje ainda temos a democracia. Mas a verdade é que ela oferece uma alternativa. A solução não é demitir o Estado, mas é reforçar o Estado através das suas instituições, porque o Estado é sempre o garante do forte para com o fraco. Por fim, a questão da corrupção. É assim, os portugueses sentem a corrupção, não é? Os índices de percepção da corrupção, acho que Portugal tem nível altíssimo. Portanto, os portugueses estão convictos que Portugal é corrupto e muito corrupto. Em primeiro lugar, a democracia não se pode demitir a debater aquilo que as pessoas querem saber. Por outro lado, a questão da corrupção mina qualquer projeto socialista e de construção de uma sociedade sem classes. Porquê? Porque gera a desconfiança do eleitorado perante o Estado, não é? E facilita a destruição do próprio Estado, ou seja, é completamente contraproducente. Portanto, aquilo que os socialistas e as pessoas de esquerda que têm esta ambição, o melhor que as pessoas desejam é reforçar a convicção das pessoas no Estado, porque ele é que é o garante da correção das desigualdades. Sem ele, fica o projeto liberal e venturista, que no fundo chama-lhe liberdade, mas são relações de força. Portanto, acho muito bem ela trazer a questão da corrupção, acho que os portugueses irão rever. Questão do Rui Pinto. Antes de falarmos do Rui diz. Pinto, aproveito que disseste o projeto venturista, acho que isso é uma das questões que têm que ser aqui debatidas. Até que ponto é que será que André Ventura não vai utilizar Ana Gomes, peço-me desculpa, como uma arma de arremesso para roubar eleitorado ao Marcelo? Eu acho que por natureza Ana Ventura irá colidir com André Ventura. Desculpa, Ana Gomes irá colidir com André Ventura e não com Marcelo. Por que razão? Porque ambos tocam em temáticas muito parecidas, ambos têm um tipo de análise que, ainda que seja radicalmente diferente, é parecido, toca nos mesmos temas e ambos têm respostas diferentes. Marcelo, por oposição, está numa posição política mais privilegiada e ele é o verdadeiro defensor das instituições, não é? Portanto, os quatro do último mandato de Marcelo foi um mandato que não tocou nestas temáticas e a política joga-se na falha dos outros, não é? Portanto, não parece, não vejo muito esse cenário, Luís. Acho que eles estão mais a deglidar-se pelo espaço político e depois, eventualmente, numa segunda volta, aí é que será a questão entre Marcelo. Mas não vejo isso acontecer. E trazer aqui do Rui Pinto, eu também acho que é uma questão importante, porque foi uma questão mediática. Ela, na verdade, depois na entrevista que dá à RTP, remete a discussão para tribunal, mas ela fez já apologia ao caso de Rui Pinto. Isso é perigoso, primeiro porque eu sou um verdadeiro institucionalista e acredito na ação do Estado de Direito Democrático através da polícia e dos tribunais. Isso enfraquece os tribunais, e a verdade é que a falsa crença no sistema é a sua ruptura, porque o sistema existe enquanto convenção, não é? Por outro lado, acho que lança o debate da sociedade de forma fortíssima. E é esse debate, e talvez este que seja o lado positivo, não é? Que é este debate que ela leva à sociedade, que já existe, mas ela catalisou, que permite uma discussão democrática que leva os partidos a aperfeiçoar as regras e de futuro que não tenhamos mais Rui Pintos, mas tenhamos uma ação da polícia que consiga impedir e punir estes casos de corrupção. Porquê que eu então vou votar na Ana Gomes em comparação com João Ferreira ou Marisa Matias? Não é por desconsiderá-los enquanto candidatos, aliás, consigo-me rever bastante ideologicamente em ambos, acho que serão ambos ótimos presidentes, mas eu vejo a coisa assim: a melhor hipótese para a esquerda é não ter um candidato de direita, não podendo nós ter um candidato de esquerda. A segunda melhor hipótese, pronto, claro que é ter o candidato próprio. Portanto, a única coisa que nós, enquanto esquerda, e sendo que apresentámos todos os candidatos, podemos almejar é, em primeiro lugar, conseguir à segunda volta com um candidato de esquerda. A melhor opção que temos, segundo as sondagens, é Ana Gomes. E depois aqui a questão é, se conseguirmos uma segunda volta entre Ana Gomes e Marcelo, o que teremos é, e eu desejo, e acho que acontecerá, uma união à esquerda em torno de um candidato de esquerda, porque ficaremos todos a perder com um candidato de direita. E por outro lado, impedir a hipótese de André Ventura ficar em segundo lugar, porque isso será uma vitória da extrema-direita e isso conseguirá dar um palco eleitoral e nós abjetamos a isto. Por fim, última nota sobre o Partido Socialista. Acho que não se pode separar o António Costa, Primeiro-Ministro, Secretário-Geral e Cidadão, daquilo que foi o lançamento na Auto Europa a Marcelo. Acho que o partido tem órgãos democráticos para tomar, a discussão virá em Comissão Política Nacional e haverá 3 cenários: ou apoiaremos Marcelo, ou não apoiaremos ninguém, ou apoiaremos Ana Gomes. Prefiro Ana Gomes, é uma mulher de esquerda, de valores de abril, valores humanos, currículo provado, e acho que será o melhor oponente para silenciar André Ventura, tendo um discurso sistémico e estruturalista, sendo que André Ventura personaliza o sistema em demónios. Portanto, é uma boa republicana e é por aí que a esquerda se deve guiar.
Obrigado, Duarte. Tomás, vamos passar para ti. Várias questões aqui que eu tenho para te colocar. A primeira de todas é com que olhos é que tu vês no geral a candidatura da Ana Gomes, o perfil dela pessoal, como é que tu vês a candidata? E segundo, estrategicamente, eu vou-te pedir que faças aqui uma breve comparação, sem falar muito da Marisa Matias, depois já teremos chance disso. Qual é que é a mais-valia ou não da Ana Gomes em relação a Marisa Matias, ou Marisa Matias em relação a Ana Gomes? Partilham um perfil bastante parecido. Em particular, o Duarte pôs aqui a tónica neste ponto, que é uma coisa que eu estou muito curioso para saber dos restantes, que é o objetivo final destas presidenciais. Portanto, é garantir que André Ventura não chega ou não sai daqui com uma possível vitória, e aí eu posso colocar a questão se não faz mais sentido colocar o voto em Marcelo, ou é, como o Duarte disse, garantir que na segunda volta não há um candidato de esquerda, e aí até que ponto é que não faz sentido apoiar Ana Gomes em vez de tirar um candidato novo que é Marisa Matias? Bem, antes de mais, obrigado pelo convite, Luís, Broá. É sempre um prazer estar de volta, passado um ano, creio, estar aqui. Está a bater em outubro, É verdade. creio. Bem, começando pelo fim, o objetivo da candidatura da Marisa e o principal adversário, não só da candidatura da Marisa, mas creio todas as outras aqui presentes, será certamente derrotar o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Não, creio que deve ser essa a nossa prioridade, é o candidato mais forte, se de facto for candidato, ainda não anunciou, está a esticar ao máximo. Esticar, até marcar eleições, mas dizia que o nosso principal adversário será Marcelo Rebelo de Sousa, porque é o Presidente da República e é, segundo dizem, segundo parece, o candidato mais forte. A candidatura da Marisa, e falavas de uma espécie de comparação com a Ana Gomes. Eu acho que a apresentação destas candidaturas num contexto de crise faz com que nestas presidenciais se jogue, não diria mais, mas se jogue sim mais do que própria eleição. Vá a um debate, porque é uma oportunidade de debate, e a política é isso, visões diferentes para a recuperação do país num período de crise, aliás, como o fizemos em 2016, sim, quando apresentámos a Marisa estávamos também numa altura de crise, já de início de um processo de recuperação, mas uma altura de crise. E o debate que se vai fazer nestas presidenciais é sobre como responder à crise, é um debate sobretudo de respostas à crise, e a Marisa aqui representa-se a ela própria, mas representa um setor político, representa aquela que tem sido a proposta do Bloco de... Mas já agora, desculpa interromper, tu achas que esse debate tem lugar num debate presidencial Acho em vez que de um sim. legislativo? Fala-se muito da limitação constitucional do papel do Presidente da República, mas não deixa de ser um papel determinante. Eu acho que o primeiro magistrado da República tem de ter um programa para aquilo que neste caso acha que deve ser a saída do país da crise. Tu falavas-me, e como estamos na primeira ronda a falar da Ana Gomes, falavas-me de diferenças. Eu partilho do que o Duarte disse sobre as semelhanças e as semelhanças que existem entre o perfil da Ana Gomes e da Marisa, mas não deixam de ser opções diferentes, nomeadamente ao nível da política europeia, que é uma coisa que temos a opção de comparar mais facilmente, porque estão as duas no Parlamento há algum tempo. Eu estava no outro dia, por acaso, a ver notícias sobre a Ana Gomes, a propósito das eleições, e a postura e aquilo que tem sido a ação da Marisa Matias no Parlamento Europeu difere em algumas coisas da Ana Gomes, isto por outras razões. Estava a ver notícias de 2013, 2014 e dei de caras com uma notícia da Ana Gomes numa defesa do sacrosanto Tratado Orçamental, quando aqui a discussão prendia-se com a revisão ou não do Tratado Orçamental, da renegociação da dívida, e achei curioso ver que de facto é uma diferença gritante com a candidatura da Marisa e do Bloco. A postura da Ana Gomes na altura, e calculo que ainda seja, é o renegociar a dívida não, os tratados europeus são para se cumprir. Acho que é só um exemplo que deixa bem patente que há diferenças, como há, e toda a gente saberá, entre votar no Bloco, ou neste caso no PS, não sendo a Ana Gomes ainda apoiada pelo PS, ou não sendo a Ana Gomes apoiada pelo PS, são pessoas diferentes e representam sem dúvida duas Mas opções aí nós diferentes. vemos há aqui uma particularidade que tem a ver com a questão do apoio do LIVRE, não é? Há uma certa presença ideológica entre o Bloco de Esquerda e o LIVRE, presumo eu, não é? São de certa parte dissidentes do mesmo projeto, e o LIVRE decidiu dar o seu apoio à Ana Gomes em oposição à Marisa Matias. Tu tens alguma visão ou opinião sobre esse assunto? São opções do LIVRE, não sei se será. É verdade. Em eles lá última instância. Honestamente, nem percebo que espaço político é que ocupa o livro com a existência do Bloco, mas pronto. Sim, isso é ali um espaço, acho que entre o PS e o Bloco de Esquerda, não é? Ali entre as duas coisas, mas de qualquer forma acho peculiar que o LIVRE também tem uma visão bastante alinhada em assuntos europeus com a Ana o Bloco Gomes. de Esquerda. Mais com a Ana Gomes do que com a Marisa, Sim, achas? quando há decisão, quando o Rui Tavares apresenta o projeto europeu, quando apresenta o projeto LIVRE, faz do projeto europeu da Federação Europeia
sem colocar nunca em causa as instituições, seja o Parlamento Europeu, seja a Comissão Europeia. Acho que a nível europeu, nisso o LIVRE está muito mais alinhado com a Ana Gomes e com o PS, e acho que são candidaturas diferentes e que representam espaços políticos diferentes. Nós assistimos nas últimas semanas à criação de uma narrativa de que não há espaço para as 3 candidaturas. Quando isto começou, ainda só estava a candidatura da Marisa anunciada, que não havia espaço para as 3 candidaturas, que só ia favorecer, quando é uma mentira. Eu acho que é saudável para a democracia que haja mais que um candidato à esquerda e que sejam 3, 4 os que forem, até porque sabemos que a eleição para a presidência da República precisa de uma maioria absoluta, uma maioria para eleger o Presidente da República, e o facto de serem 3 candidatos vai alargar Não o achas que espectro reparte da os esquerda. votos? Desculpa só ter interrompido. Eu, por acaso, acho que temos que passar aqui. Desculpem lá, não Desculpa, queria desculpa. estar a cortar Vai, aqui o vai, vosso vai à tempo, mas já estamos a entrar aqui no tempo do António. António, desde já agradecer por teres vindo aqui ao programa, é a primeira vez em comparação com os outros colegas de painel. Começar por perguntar-te, então, no geral, com que olhos é que tu vês aqui a candidatura da Ana Gomes, o que é que achas que ela traz de positivo ou não para cima da mesa? Perguntar-te também aquilo que é, na tua opinião, qual é que é estrategicamente o objetivo final destas presidenciais. Portanto, o objetivo é derrotar Ventura, é derrotar o Marcelo. Qual é que é o objetivo final e neste sentido o que é que a Ana Gomes pode trazer para cima da mesa que seja tão diferente em relação aos outros candidatos? E por fim, pegar também aqui um bocadinho numa frase que o Duarte aqui trouxe, que é a Ana Gomes como uma defensora deste regime socialista que leva ou que visa uma sociedade sem classes. Sei que o PCP haverá de ter uma opinião bastante divergente sobre esse assunto, portanto pedia também para te pronunciar sobre isso. Bem, começar por agradecer o convite endereçado à JCP. Sobre as tuas questões sobre a questão da Ana Gomes, o que é que ela poderá trazer de novo ao debate ou não. Eu honestamente não consigo dizer, porque parece que de 5 em 5 anos surge sempre um candidato que fala da corrupção como se fosse o grande justiceiro contra a corrupção. Portanto, acho que não traz efetivamente nada de novo. Basta estar a ver até e basta se calhar observarmos um bocado do debate até aqui antes da minha intervenção para ver que nada de novo foi trazido para cima da mesa, a não ser um combate abstrato contra a corrupção que nunca vai a fundo da questão e nunca separa a corrupção da natureza predadora do sistema em que estamos inseridos. E acho que isto também acaba por responder à tua pergunta sobre o que o Duarte disse sobre uma sociedade socialista, não é? Uma pessoa que se diz socialista e acaba por nunca falar da natureza capitalista do sistema em que nós vivemos, acaba por dizer também muito ao que é que vem. Permite-me só, eu não disse que era a Ana sim, Gomes que levava uma depois- sociedade sem depois- classe, eu disse sim, que era a disseste- existência do Estado. Exatamente, A existência do Estado. a existência do Estado. Depois poderás Exato. complementar. E acho que até agora, se me permite, o debate tem sido também revelador da necessidade da candidatura do João Ferreira. Em 2 intervenções nunca se falou do que está inscrito na Constituição da República, apenas aqui o Tomás referiu o contexto em que estamos inseridos, um contexto de crise anunciada em que estamos inseridos. Fala-se também, e agora aproveitável para dizer, uma crise que já era até antecipada, dado os ciclos que o próprio sistema capitalista cria para determinadas crises, na qual o próprio Covid-19 veio agora se calhar dar um empurrão final a uma crise que já se antecipava e que se calhar vem num contexto onde ainda não estávamos sequer recuperados da última crise. E é aqui que surge a grande importância da candidatura do João Ferreira, porque vem num contexto onde aos que querem, contornando as graves consequências sociais do vírus, contornar e mandar abaixo a Constituição da República Portuguesa e todos os direitos que lá estão consagrados. E a opção neste momento é muito clara. Ou se vai para quem quer neste momento mandar abaixo e proclamar uma suposta nova República, ignorando completamente o que já vem consagrado na Constituição da República e nunca fazendo propostas para colocar efetivamente em prática o que lá vem consagrado. E tu aí incluís todos os outros candidatos que não João Eu Ferreira já lá ia. Sim. Há a opção dos que querem efetivamente manter um regime que opta consecutivamente para não colocar em prática o que vem escrito na Constituição da República, e como só não opta por não colocar em prática, opta por ir fazendo revisões constitucionais à medida que dá mais jeito ao grande capital. Isto nós hoje podemos analisar direito constitucional a direito constitucional, quais é que são efetivamente os problemas da habitação. Basta ver agora, se calhar, a questão dos estudantes do ensino superior
que a virem para cá estudar são confrontados com rendas muito altas mesmo. Os especuladores imobiliários, sem rei nem roca, conseguir praticamente mandam nas grandes cidades. Vamos à cultura, vemos neste momento os agentes culturais a passar por grandes dificuldades. Vamos à educação, vemos os constantes entraves que estão a ser colocados e a maneira como já está a ser cozido um pano para colocar ainda mais entraves a pretexto do vírus. Vamos à saúde, vemos os sucessivos ataques que houve ao Serviço Nacional de Saúde. E é isto que ninguém fala. E só até agora houve uma candidatura que foi colocando isto como objetivo. Vamos à questão dos trabalhadores. Efetivamente, dos candidatos. Quem teve no 1º de Maio foi o João Ferreira, lado a lado com os trabalhadores. E isto não são coisas menores. É um candidato que está efetivamente ao lado das pessoas que lutam e trabalham diariamente. E isto é que deve ser um Presidente da República. Quando me perguntas objetivos, se é derrotar o Marcelo, se é derrotar Ana Gomes, se é derrotar outro candidato qualquer. Eu acho que o João Ferreira, na sua apresentação, acabou por ter uma resposta bastante conclusiva à imprensa, quando lhe colocavam se iria atingir mais votos ou menos votos. E a resposta foi de facto muito clara. O objetivo não são percentagens eleitorais, o objetivo é o João Ferreira ser Presidente da República. Isto está assumido. Obrigado, António. Vamos passar então para o segundo candidato da noite, Marisa Matias. Tomás, vou devolver a ti a palavra. Vamos fazer aqui um apanhado muito rapidamente, até porque a minha questão é a seguinte. Portanto, em 2005 vemos Marisa Matias candidata pela Câmara Municipal de Coimbra, eurodeputada desde 2009 até 2014, desde 2014 até a atual, presidenciais de 2016, onde teve 12 mil votos, e agora outra vez candidata. Portanto, o que eu te vou pedir é, numa primeira instância, que apresentes a candidata e digas quais são as mais-valias de Marisa Matias neste processo. Já falaste um bocadinho sobre este assunto, mas gostava outra vez de questionar neste sentido de haver uma representação à esquerda, porque é que Marisa Matias é a alternativa verdadeiramente consubstancial para este assunto, e perguntar também aqui um bocadinho em tom de provocação. Nós vemos Marisa Matias nestas várias eleições, desde a Câmara Municipal, eurodeputada, presidenciais uma vez, presidenciais segunda vez. Porque é que o Bloco de Esquerda decide renovar este voto em Marisa Matias? Não haverá outro candidato? Porque é que é um nome que aparece com tanta regularidade? E já agora, eu sei que há aqui, que já te fiz imensas perguntas e peço imensa desculpa, eu tenho a tendência a fazê-lo, mas também pedir-te aqui que me fales um bocadinho sobre esta visita ao campo de refugiados que Marisa Matias fez agora recentemente. Achas que isto vai ser um ângulo de campanha dela, esta questão de refugiados, ou nem por isso? Então, mate já esta questão, começa já pelo fim. Sobre a visita da Marisa. A Marisa era eurodeputada e no contexto como disseste, e no contexto da sua função na última legislatura no Parlamento Europeu, presidia creio que se chama Comissão de Relação entre Portugal e os Países do Magreb. E já antes disso, porque tem sido uma prioridade do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu e fora dela a questão migratória, a questão dos refugiados, a Marisa e outros eurodeputados do Bloco têm falado sobre isto e trabalhado nestes assuntos várias vezes, e a Marisa especialmente no contexto dessa presidência desta Comissão da União Europeia. E a Marisa vai ao campo de Moria depois de um incêndio que desaloja milhares e milhares de refugiados. Parece-me natural uma candidata que se tem sempre focado neste assunto de refugiados, direitos humanos, e quando é uma deputada europeia do Parlamento Europeu que mantém, entre outros acordos vergonhosos que prendem refugiados, seja nas fronteiras da Turquia, seja em campos de refugiados, durante meses, alguns durante anos, sem lhes oferecer outra alternativa. Por isso parece-me natural que no contexto da sua função como eurodeputada e como candidata à presidência da República de Portugal, aliás, acho que temos a obrigação de receber refugiados, mais do que aqueles que recebemos agora, temos condições para isso. E acho que é o que devemos fazer, acho que faz todo sentido esta visita. Depois, ao bocado não te respondi na realidade ao objetivo final. O objetivo final é levar a Marisa à segunda volta, se for necessário, para eventualmente chegar à presidência. Apresentamos uma candidatura para a presidência da República, para afirmar a nossa resposta, como falava ao bocado à crise. Fizeste uma breve apresentação da carreira da Marisa e eu acho que isso responde ao porquê Marisa. São eleições várias, são anos no Parlamento Europeu que demonstram qualidade e, acima de tudo, confiança. E os resultados, nomeadamente o resultado que teve na última eleição presidencial, quando se tornou a mulher mais votada numa eleição para a presidência da República, são a prova de que os portugueses confiam na Marisa e veem nela trabalho reconhecido. E a Marisa é isso.
O António falava da Constituição, a Marisa também defende a Constituição, defende tudo o que a Constituição consagra à habitação. Temos batido pelo direito à habitação. Falava o António do regresso às aulas, para conseguirmos aprovar antes do fim do ano parlamentar um pacote de urgência em relação à habitação no ensino superior. E não sendo ideal, se vemos hoje algumas respostas, nomeadamente ao nível de alojamentos locais e se foram convertidos em alojamento para estudantes, tendendo do bloco e etc., não está longe de ser a solução ideal, mas Uhum. é Mas uma solução. aproveito para te fazer a pergunta, que é também uma pergunta que vai sempre pairar aqui ao longo do debate todo, que é, na prática, que era o objetivo da candidatura de Marisa Matias, quer do João Ferreira, é sempre disputar a liderança com o Marcelo. Agora, qual é que é a possibilidade disso acontecer face a uma alternativa que é Ana Gomes ou André Ventura ir a uma segunda volta, e nesse sentido, qual é que é o mal pior? Não sei se me estou a fazer entender. Eu acho que isso caberá, sem dúvida, a quem vota decidir. Aos portugueses decidirem, mas eu acho que há, sem dúvida, a possibilidade de levar a Marisa a uma segunda volta. A Marisa teve 10, 12 na última eleição. 12 mil votos, sim. Desculpa. Por cento, É sim. percentualmente, sim. E acho que é uma possibilidade num contexto de crise, quando de um momento para o outro vemos o que aconteceu, e o António falava do agravar da crise que estava longe de estar terminada, a crise de 2008 e etc. Olham para o Bloco, olham para aquilo que é a proposta do Bloco e da Marisa e veem que responde aos problemas concretos. Vimos que de um momento para o outro, e tem um bocado irónico, uma das grandes vitórias do Bloco no último Orçamento de Estado foi um reforço brutal do Serviço Nacional de Saúde. Ainda não tínhamos ouvido, ainda não se sonhava com a pandemia. Vemos hoje que a única forma eficaz de responder a uma pandemia a nível de saúde é através do Serviço Nacional de Saúde. Quando vimos de um momento para o outro os hospitais privados a fecharem portas, agora não querem fazer o parto a mulheres grávidas, etc, etc. E a candidatura da Marisa, a candidatura do Bloco é isso, e nisto diferencia-se bastante, neste caso do Marcelo. A Marisa, na apresentação da candidatura, focou 3 grandes eixos que a diferenciam de Marcelo, e prendem-se com o setor financeiro, com a resposta que Marcelo deu, nomeadamente na crise do novo banco. O Marcelo participou ativamente no arranjinho que se conseguiu para continuar a colocar dinheiro no novo banco, usando milhões os portugueses, na proteção dos serviços públicos, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde, na escola pública. Eu lembro-me da atitude de Marcelo, quando na última legislatura conseguimos aprovar uma nova lei de base para a saúde. A posição do Marcelo até ao fim era a da manutenção das parcerias público-privadas, que, como vimos, mais não fazem do que, de certa forma, também elas acabar por lesar o Estado, não dissesse responsável creio que pelo Grupo Mel de Saúde, que não há negócio mais lucrativo, ou o único negócio mais lucrativo que o negócio das armas é o negócio da saúde. Disse-o ela, e ela saberá muito bem do que fala. E um terceiro ponto que a Marisa referiu na apresentação da candidatura prende-se com a proteção de quem trabalha. Ainda apresentámos antes de ontem, sim, o relatório de um site de despedimentos.pt, um site que o Bloco criou na altura e que tem orientado a ação do Bloco, nomeadamente ao trabalho, e é revelador daquilo que aconteceu durante a pandemia. Precários foram os primeiros a literalmente ir ao ar, sem proteção. Trabalho precário é trabalho desprotegido, e isso tem sido uma prioridade do Bloco e é sendo uma prioridade da candidatura da Marisa, e não me parece honesto dizer que uma candidatura da Marisa ou que o Bloco de Esquerda não está do lado dos trabalhadores, porque não participou. Obrigado, Tomás. X iniciativa. Aliás, esteve presente no último domingo na ação de luta da Exato, 1º de CGTP. maio, não. Obrigado. António, vou-te passar então outra vez a palavra a ti, perguntar-te então com que olhos é que tu vês a candidatura de Marisa Matias, e em particular um bocadinho esta questão que foi aqui levantada. Tu achas que de certa forma eles podem estar a partilhar o mesmo, ou disputar o mesmo ideário político, o mesmo conjunto de princípios, o mesmo Quem? conjunto? João Ferreira e Marisa Matias. E nesse sentido, achas que vão ser concorrenciais, ou João Ferreira é claramente o candidato preferencial nesse assunto? Bem, sobre a candidatura da Marisa Matias, acho que há espaço para todos, e o facto de haver uma candidatura demonstra isso, não é? Há espaço para todos candidatarem. Será concorrencial? Também estão todos a concorrer, portanto, até Sim, aqui sim. estamos Em última instância, acho acho que aquilo que me assusta é se há mesmo espaço para todos, sabendo que existe um candidato que pode capitalizar nessa discrepância de votos à esquerda, que seria ou Marcelo ou André Ventura, não é?
Eu não antecipo nada, na realidade, não estou aqui para antecipar. Eu acho que a candidatura do João Ferreira traz consigo um desafio que ele próprio também anunciou, que é uma ampla unidade de todos os democratas, até entre aqueles que não votaram CDU. Eu acho que já há alguns exemplos, mas a verdade é que dias depois do João Ferreira anunciar e apresentar a sua candidatura, tem 200 apoiantes junto das várias camadas da sociedade. E isto acaba por ser revelador do grande potencial desta candidatura. Eu acho que esta candidatura, acima de tudo, lança o desafio de somar força à força quando há este convite a todos os democratas. Portanto, eu não vejo aqui problemas nenhuns em haver candidaturas. Eu acho que só depois de lavar, agora não me lembro da expressão, mas acho que há de facto aqui muito espaço para todos. Depois logo se verá como é que serão os resultados. Acho que agora estamos numa altura que, antes de discutir resultados, importa discutir conteúdos. E o que nós temos que ver, temos que discutir hoje, é a atual situação política do país, onde temos um Presidente da República que está claramente a pescar o olho a um bloco central. As declarações ainda esta semana revelam isso, onde não interessa o conteúdo, não interessa que tipo de acordos é que possam aí surgir, o orçamento tem que ser passado pela esquerda, pela direita, não interessa. Isto é claramente um Presidente da República que está a forçar algo, porque sabe perfeitamente que existe um conjunto de princípios que o PCP defende e dos quais não abdica. Este último orçamento suplementar é demonstrativo disso. Os estados de emergência também são demonstrativos disso, quando houve um conjunto de tentativa de limitações de direito, até porque o próprio Presidente da República passa uma carta em branco ao Governo para ver o que é que o Governo vai aplicar. E já agora, achas que Marisa Matias tentaria travar esse processo? Na qual processo, desculpa? Esse processo de consenso de aprovação só do orçamento para aprovar o orçamento? Eu acho que isso são perguntas que a Marisa Matias e o Tomás é que têm Depois que eu sei, mas têm nós que estamos na responder. ronda da Marisa Matias. Não serei certamente eu a falar sobre a candidatura da Marisa Matias e dizer o que é que ela vai ou não defender. O que eu sei é que atualmente estamos num contexto social onde temos trabalhadores com graves problemas económicos, que tiveram em layoff, com perdas de rendimentos, muitos deles foram despedidos, e não alinhamos aqui nesta ideia que só as empresas com lucro é que não podem despedir. Não, nós achamos que o Estado tem que assumir aqui um papel e deve efetivamente colocar-se aqui ao lado dos trabalhadores. E foi isto que eu já tinha dito. A candidatura do João Ferreira é demonstrativa disso mesmo. Em contraponto com um presidente que é apelidado por presidente dos afetos e não teve de facto ao lado dos trabalhadores quando eles mais precisaram. E lembro-me aqui de um conjunto de exemplos. A Cristina Tavares, operária corticeira que foi despedida injustamente, pediu para estar com o Presidente da República e não teve. As operárias da Ex-Triunfo também colocadas na rua sem mais nem menos, num processo muito ilegal. Tivemos os trabalhadores da cervejaria Galiza também no Porto, que resistiram, demonstraram aqui uma grande coragem de tentar assumir ali a empresa e evitar despedimentos ou evitar constrangimentos para as suas famílias. E o Presidente da República não se mostrou aí. É capaz de mostrar-se em outros sítios, é capaz de se mostrar a tirar fotos, etc. Mas esta indiferença é de facto desumana. Quando há trabalhadores que estão a passar por dificuldades, há este registro, há um Presidente da República atualmente que pisca o olho a um bloco central, quer o documento aprovado independentemente dos seus conteúdos, sabendo de antemão que os trabalhadores estão a passar por muitas dificuldades, isto não pode ser admissível, e é aqui que entra de facto a candidatura do João Ferreira, que vem marcar esta diferença, que tem provas dadas de ter estado sempre ao lado dos trabalhadores. E o 1º de Maio não é uma coisa menor. O 1º de Maio foi uma altura onde de facto houve ali uma demonstração de grande resistência, onde a opinião pública e os órgãos de comunicação social estavam efetivamente a mandar abaixo aquela ação, onde havia um conjunto de limitações, e se calhar o 1º de Maio foi o primeiro passo para resistir a que estas limitações não fossem regra geral para sempre, como noutros países se verifica que estados de emergência se normalizaram. Ou seja, é esta a importância de estar ao lado dos trabalhadores.
Obrigado, António. Duarte, vamos passar para ti para fechar aqui o ponto sobre a Marisa Matias. Portanto, fazer-te aqui a pergunta da praxe. Então, com que olhos é que tu vês esta candidatura da Marisa Matias? Se efetivamente existe espaço para todos e particular, para aprofundar um bocadinho esta diferença, acabamos por ver aqui na Marisa Matias, se calhar, um aproximar possível entre as duas outras posições que existem aqui em cima da mesa. Tem um perfil muito próximo com o da Ana Gomes em algumas das suas preocupações, mas ao mesmo tempo também, como o Tomás disse, procura fazer a defesa dos direitos constitucionais dos trabalhadores, como é que é apresentado pelo João Ferreira. Tu achas que ela consegue fazer ambas esse posicionamento intermédio, ou achas que a Ana Gomes é claramente preferencial ou João Ferreira, claramente preferencial nessa luta? Eu aproximo mais da ideia de achar que ela tendo algumas características do João Ferreira e outras da Ana Gomes, acaba por não vencer nem o, nem o João Ferreira num lado, nem a Ana Gomes na outra, ahm, portanto acaba por não conseguir ocupar esse espaço. Mas deixando aqui mais ou menos clara a questão da Marisa Matias, é assim, eu não concordo muito aqui com os meus co-oradores. É assim, eu acho que os três no final acabam por disputar praticamente o mesmo espaço político. Ainda, e o facto do próprio João Ferreira se apresentar a eleições para todos mostra precisamente essas possibilidades de disputar o mesmo espaço político. Ahm, e é assim, isto não faz mal, não é? Isto por regra não faz mal porque é uma chance dos três partidos avançarem com ideias próprias. Mas acho que depois, numa segunda volta, devem convergir. Se um governo fosse de direita, bem, a esquerda tinha que menos chegar com o presidente. E nesse caso, então, acho que nós não devíamos estar a disputar. Sendo a conjuntura a que é, acho bem apresentarem as suas ideias. Na segunda volta, espero que nos conseguimos unir entre o candidato de esquerda que conseguir ir a eleições. Depois, queria só dar aqui outra nota. Foi aqui muito falado da Constituição. É assim, por um lado, eu acho que é claro que Marisa Matias, João Ferreira e Ana Gomes são defensores da Constituição. É verdade que eu não falei na minha intervenção, António, mas acho que Não é uma coisa pequena neste contexto. não é uma coisa pequena, não é uma coisa pequena. Aliás, porque o Partido Socialista, juntamente com o Partido Comunista e com o PSD, montaram a Constituição e é uma Constituição socialista. Ahm, e portanto, onde é que eu quero chegar? A Constituição, ela realiza-se num plano prático, e esse plano prático é através do plano do governo. E portanto, todo o plano do governo e a situação que tu enumeras foi obra dos nossos três partidos, não é? Portanto, o PCP e o Bloco de Esquerda foram passando os governos ao Partido Socialista. Eu admito completamente que o Partido Socialista tem mais peso na negociação porque tem mais deputados, é assim a democracia. Mas vamos ver uma coisa: a Constituição realiza-se com políticas públicas. As políticas públicas são feitas pelo governo. E o governo, na verdade, toda a situação que tu atribuíste é atribuída aos nossos três partidos com os seus virtudes e com os seus prejuízos. Portanto, não vale a pena estar a tirar isto, porque na verdade somos nós os nossos três partidos, os grandes culpados da situação que, e do bem que ela está, não é? Portanto, também do mal, mas também do bem. Portanto, Sim, as coisas não são. num cenário simples, não é? Num cenário simples onde tem que se passar orçamentos de Estado porque tem que se passar, não é? Porque não vinhas de um governo PSD-CDS, não é? Onde havia uma necessidade muito grande de Claro, reposição de direitos mas e repara rendimentos. tu Ou seja, tens- isto é muito simples atribuir culpas quando não se olha para trás e se vê os perigos que existem. Eu não estou bem a atribuir culpas, eu estou só a dizer que nós de Estás facto a distribuí-las. temos um acordo parlamentar na Assembleia da República e que eu saiba, nas últimas eleições, quem governava era a Geringonça, não era o PSD. Não Não existem temos já acordos. acordo parlamentar. Bom, temos Não existem acordos. a passagem de orçamentos, é verdade, o acordo parlamentar já não o temos, mas até a dada data foi isso. E acho que não nos devemos envergonhar, porque acho que as soluções atuais governativas da Geringonça tiveram os seus méritos e tiveram os seus prejuízos. E obviamente, e também posso estar com um bocadinho de posições, gostava que o PS tivesse ido muito mais além na proteção dos direitos de trabalho, acompanho na crítica, acompanho na crítica da habitação, acompanho completamente, mas não é essa a função do Presidente. Qual é a função do Presidente? A função do Presidente é restringir o próprio governo, tem essa função, tem que representar Portugal no mundo, tem que trazer assuntos para a sociedade civil que acham importantes e tem de mediar o processo político. O Presidente não faz políticas públicas, ele pode falar desses assuntos, pode, como tu disseste muito bem, e deve estar ao pé dos trabalhadores, alinho completamente no que tu estás a dizer, mas não tem função de fazer políticas públicas. Portanto, estar aqui a considerar a má situação atual e dizer que se tivéssemos um governo um presidente da Marisa Matias ou do João Ferreira, não, isso não é real. Agora, respondendo ao que estavas a dizer, Ana Gomes versus Marisa Matias. Em primeiro lugar, acho que existe a questão da corrupção. Discordo novamente com o António, desculpa, António, tanta discordância, mas não É posso mesmo natural, concordar. é que é, natural, eu nós não compreendo. inventámos. Diz? Eu compreendo, é natural. Muito bem. É que, de facto, nós não inventámos aqui um candidato de corrupção. Ana Gomes tem um percurso de 20 anos sólido de combate à corrupção. Portanto, se existe alguém que pode assumir essa medalha, é Ana Gomes. A questão da corrupção, eu acho que nos devia preocupar a todos, porque nos impede de reformar o capitalismo. Eu já vos expliquei porquê. Porque mata o papel do Estado,
Pá, eu percebo que não, mas eu sou social-democrata, portanto eu vejo o Estado em democracia como forma de o reformar. Depois, existe a questão do setor financeiro. É assim, por um lado eu concordo em princípio com Marisa Matias e trouxe a discussão importante. No sentido de denunciar, juntamente com outras pessoas do Bloco de Esquerda, os alevitamentos que têm sido transferência dos pobres para os ricos, mas também temos de perceber uma coisa que é, o sistema é financiarizado. E a questão dos bancos só se coloca na mesa de nacionalizamos ou não nacionalizamos, não se coloca de pagamos ou não pagamos. A economia é financiarizada, existe risco sistémico e nunca percebi muito bem porque é que o Bloco de Esquerda não explica aos portugueses o que acontece no dia a seguir se nós não demos dinheiro ao banco. Eu acho ok nacionalizarmos, mas o que acontece a todas as empresas e famílias quando tipo um player gigante do mercado vai abaixo? E também explicar aos portugueses quem é que vai pagar isso, porque os ricos já sabemos que não pagam, portanto vão ser os pobres a pagar. Bom, isso é uma posição que eu acho que Ana Gomes tem uma posição mais responsável quanto a isso. Teria um papel no novo banco e um papel mais responsável do que o Bloco de Esquerda. Depois as questões europeias também são importantes, porque o Presidente tem algo a dizer sobre isto. É verdade, o Tratado Orçamental é um grande garrote, é o neoliberalismo cristalizado como regra, estamos todos de acordo. Agora, nós temos de o cumprir, não porque é justo, mas são os compromissos que assumimos. Não é que nós não devemos ir à luta após reformar, é o interesse da esquerda fazemos, mas não devemos nós, tal como a questão da dívida, não devemos só unilateralmente impor isso. No caso do reconhecimento da dívida, que é uma coisa que eu acho que é comum, de renegociação da dívida ao João Ferreira e à Marisa Matias, eu não percebo esta posição porque acho que desconsidera duas coisas importantes: o poder das instituições financeiras, o poder de Portugal e a capacidade do capital internacional fazer greve. Portanto, eu não percebo muito bem como é que também explicou aos portugueses no dia a seguir que a elite capitalista mundial faz greve de capital e o que é que acontece a nós. São posições que eu acho que são irresponsáveis, não levam Portugal a bom porto, não porque eu não concordo com elas, mas porque acho que são contraproducentes. Por fim, para terminar a minha intervenção, e agora dizendo as partes melhores, apesar disto, acho que é uma excelente candidata, acho que representa os direitos laborais, acho que do ponto de vista internacional, como Ana Gomes, denuncia a hipocrisia europeia de falar muito de direitos humanos, mas depois andamos cá com o lobby saudita e apoiamos a tirania mais sanguinária do Médio Oriente. Portanto, eu nessa parte revejo-me, acho que é uma candidata que estará ao lado dos trabalhadores, estará a realizar a Constituição Socialista, ou pelo menos que ela seja socialista, e portanto ela será boa. Acho que não consegue vencer a Ana Gomes numa das temáticas mais importantes para a sociedade portuguesa, acho que não está com esse tipo de leitura da sociedade. E por consequência, acho que por estas razões seria preferível a Ana Gomes, não objetivamente desconsiderando Marisa Matias, porque eu considero uma boa candidata. Obrigado. Então entramos no último candidato da nossa noite, João Ferreira. Eurodeputado desde 2009 até 2014, vereador da Câmara Municipal de Lisboa desde 2013. António, vamos começar contigo. Tu já fizeste aqui, afincadamente, aqui uma defesa do João Ferreira, portanto voltava-te só a pedir, assim, muito rapidamente, que fizesse só o apanhado daquilo que tu achas que é o essencial. Já o fizeste várias vezes, mas pronto, é isto que eu tenho, é a minha estrutura, infelizmente, portanto, assim tem que o ser. E há aqui uma questão que tu levantaste que eu estou bastante curioso, que é que tem a ver um bocadinho sobre o papel de um presidente, né? Em última instância, Marcelo pode ser acusado disto, mas tentava ter uma postura de representação de todos os portugueses. Tu sentes que com o João Ferreira isso vai ser possível ou sequer vai ser uma preocupação? Ou seja, o interesse de João Ferreira é estar ao lado dos trabalhadores e defender um pressuposto ideológico, ou vai ser o representante do Estado português e de toda a sua diversidade? Então, se calhar começando com a tua última pergunta, até porque na tua primeira dificultei-te um bocado a vida ao longo do podcast, não é? E só começando pela tua pergunta, porque acho interessante, porque o João Ferreira foi confrontado com uma pergunta semelhante no público, sobre se ia ser um presidente comunista ou um presidente de todos. A partir do momento em que o João Ferreira for eleito, é de todos. E as ideias que ele defendeu foram também eleitas com ele. Não vai meter de lado as ideias que defende, nem os princípios que defendeu e que defende. Portanto, acho que isso acaba por responder à tua pergunta. Acho que nunca perguntaram ao Marcelo se ia ser o presidente social-democrata ou o presidente de todos. Certamente não perguntam, sei lá, a outros. Quer dizer, é um dos motivos pelo qual há tanto descontentamento com o Marcelo, não é? Que esperava-se que ele fosse um presidente que representasse mais a direita e acabou por representar até bastante a esquerda, não é? De certa forma, a crítica à direita do Marcelo, não é? Eu não sei se ele representou a esquerda. Ele de facto foi fazendo um trabalho. Agora estamos a ver no final do seu trabalho qual é que era efetivamente o seu objetivo. Ele é eleito até num determinado contexto. Claro que o objetivo, como se vê agora, é restituir o Bloco Central. Aquilo que eu disse anteriormente, as últimas declarações acabam por ser um quanto ao tanto inaceitáveis. E tem muito que ver até
até com a pergunta que me fizeste: qual é que deve ser o papel de um Presidente da República? É muito simples, é cumprir e fazer cumprir a Constituição. É tão simples quanto isto. E não é simplesmente dizer ao Governo: vocês fazem as políticas e eu estou aqui no meu canto e vou representar o país. Porque não é simplesmente isso. Isso até acaba por tornar o cargo de Presidente da República um quanto ao tanto fantoche. É cumprir e fazer cumprir a Constituição. E cada vez que há uma lei que poderá ir muito ou poderá violar a Constituição, em caso de dúvida, mandar para o Tribunal Constitucional, em caso de ser claro, votar a lei. Agora, nós não sabemos de facto como é que será o futuro, não é? Nós não sabemos como é que será a evolução toda da pandemia, mas até agora o que tudo indica é que começa a haver aqui um conjunto de violações de liberdades e garantias dos próprios trabalhadores que um Presidente da República não pode tolerar. Daí a importância do próprio 1º de Maio, porque a não realização do 1º de Maio implicaria que os trabalhadores ficassem impedidos de realizar, por exemplo, plenários nos seus locais de trabalho, que não é uma coisa pequena. Começamos agora, por exemplo, a identificar limitações também à distribuição de propaganda política em muitas faculdades. Ainda ontem no ISCS, que é a minha e a tua faculdade, isto aconteceu de facto, e vamos a ver, e começa a haver estes bloqueios todos, e o papel de um Presidente da República neste contexto é importantíssimo. Importante ainda neste contexto, diziam de representação, que acaba até por ser um quanto ao tanto caricato, na medida em que é de representação de um país que progressivamente está a ser subjugado aos interesses estrangeiros, aos interesses do euro e até da própria União Europeia. O Presidente da República não pode assumir que haja interferências externas, e não estamos a falar simplesmente de declarações do embaixador dos Estados Unidos. Estamos a falar de uma instituição que define como é que vamos usar o nosso dinheiro. Um Presidente da República não pode admitir isto, e é aqui que o João Ferreira se destaca efetivamente, porque tem ido ao encontro destas questões, tem falado da Constituição, tem falado das liberdades e do perigo que parece representado com o desenvolvimento da situação epidémica. Eu acho que isto acaba por responder à tua E o que questão. é que tu achas que isso faria à estabilidade política do país já agora? Se tivéssemos um governo de bloco central, imaginemos um PS-PSD, que é uma possibilidade com Rui Rio, ter um Presidente da República que se coloca como um adversário disso, o que é que achas que isso poderia ter de impacto aqui num landlock político? É muito difícil de prever o que é que poderá acontecer, mas de facto um presidente que seja intransigente num bloco central, que tenha como objetivo alterações constitucionais, que coloquem em retrocesso às conquistas que foram conseguidas com o 25 de Abril, não pode ser algo que um Presidente da República possa admitir. Aliás, tem que afirmar até de onde surge esta Constituição da República, porque é resultado de uma grande conquista dos trabalhadores numa luta firme contra o fascismo. Obrigado, António. Vamos passar para o Duarte e depois o Tomás para fechar aqui o nosso programa. Duarte, tenho assistido aqui já várias vezes este clash entre João Ferreira e a tua candidatura, a candidata que tens aqui em cima da mesa. O que é que, com que olhos é que tu vês a candidatura do João Ferreira em particular, e pedir que te pronuncies um bocadinho sobre isto, que é, na eventualidade de João Ferreira ser efetivamente o Presidente da República, o que é que se pode esperar da relação entre ele e um possível governo formado pelo PSD, ou mesmo pela atual circunstância em que tens este acordo PS, PCP, BE, se bem que é um acordo implícito e não explícito. É assim, acho que no caso de termos Bloco Central, ainda mais necessário será um João Ferreira ou uma Marisa Matias, porque será uma forma de nós termos uma maior presença da esquerda nas instituições e termos um maior freio ao governo. E não concordo contigo que existe uma relação de adversariedade, porque acho que a relação da interdependência e independência dos poderes prevê o poder moderador do presidente. E, idealmente, não é? E em abstrato, a democracia para funcionar bem, nós temos de ter sempre um presidente de algum modo Sim, um mas ao partido mesmo diferente. tempo pode-se relembrar os tempos do Cavaco Silva e do Sócrates, que não era propriamente uma coexistência Não, mas pacífica. Luís, a democracia é adversarial, sabes? A ausência de concorrência é um sintoma do fascismo, não é? Ou seja, a democracia tem conflito e tem dialética, não é? Portanto, que não se engane, não é?
Ou seja, o facto, e agora pensando na lógica da direita, o facto de estar lá o Cavaco permitiu que houvesse uma interferência da direita no governo, não é? Portanto, é normal, e sendo no Bloco Central e não sendo de direita, eu preferia 1000 vezes ter um João Ferreira ou uma Ana Gomes ou uma Marisa Matias do que o Marcelo Rebelo de Sousa no Bloco Central, porque aí então o presidente perderia quase a sua função, não é? Quer dizer, não poderia controlar, nem podia limitar, não é controlar, mas limitar o próprio poder político. Depois, agora trazendo aqui 3 linhas sobre aquilo que o António disse. Eu estou completamente de acordo com a importância do 1º de Maio, e até acho que é em tempo de supressão de direitos que nós temos de garantir certos direitos cívicos e políticos para conseguirem precisamente fazer um escrutínio desses direitos. Agora, não concordo aqui tanto com o António numa coisa e não percebi, e António, se me permitires, te daqui um bocadinho do meu tempo para me responderes uma pergunta. Que é, o Partido Comunista tem tanto na análise, como na ação, como na construção, uma ideia classista, não é? Onde bebe a sua base ideológica. E a minha pergunta é, e portanto a social-democracia de direita, não é? É interclasses, não é? Ou seja, ela consegue ir aos mais ricos, mas também tem uma base popular, senão não ganhavam tantas eleições, não é? E a minha pergunta é, se ele for eleito, como é que essa construção classista não se vai representar? Vai ele representar a pequena burguesia? Vai ele representar os Ricardos Salgados? Como é que é? Eu acabei de dizer, cumprir e fazer cumprir a Constituição, é disso que estamos a falar. Mas- Não estamos a falar de aplicar o programa político do PCP. Eu sei, mas enquanto presidente, estás a perceber? E enquanto presidente eu acabei de responder. Muito fazer bem. cumprir a Constituição. Muito bem, portanto, isso é um bocadinho abstrato. Não é não, Eh, a Constituição não é assim tão abstrata quanto isso. Bom, eu acho que é, mas pronto, também felizmente temos a jurisprudência do Tribunal para nos indicar. Depois, comentando aqui um bocadinho o António diz que o João Ferreira vai ganhar. O João Ferreira não vai ganhar. O João Ferreira não vai ganhar porque as sondagens assim o indicam e as sondagens valem o que valem, São mas a absolutas. verdade é que o PCP tem vindo a declinar. E como dizia Bismarck, a política é a arte do possível, não é? Portanto, e já agora com grande pena. O declínio do PCP é uma grande pena porque o PCP é um dos grandes 3 partidos fundadores da democracia. Agora, eu acho muito pouco real que o PCP vai ganhar. Acho que devem manter esse modo. Até porque não é o PCP, é o João Ferreira. É o João Ferreira, pronto. Exato. Acho que o João Ferreira não irá ganhar. Pronto, acho que espero que tenha um melhor resultado. Já sabes, já viste nas sondagens. As sondagens, acho que não irá Aquelas acontecer. amostras muito absolutas de 600 pessoas. Não é? É assim, os partidos encomendam sondagens, o PCP também estará à vontade para encomendar a dele e vais ver quais é que são os resultados. Muito bem. Ou seja, acabas por admitir que as sondagens não são isentas e estás a eu acho que basear a as tua sondagens opinião não são em isentas. sondagens encomendadas. É É isto. António, o que eu te digo é, eu acho que as coisas na democracia não se fazem por isenção, fazem-se pelo conflito dos opostos, não é? Pronto. E portanto, há sondagens menos e mais tendenciosas e não parece que o João Ferreira terá um grande resultado. Mas sendo aqui muito conciso na minha intervenção, João Ferreira é um eurodeputado, tem rosto jovem, acho que tem uma grande capacidade de mobilização do partido e tem um bom discurso para a sociedade portuguesa. E gostava até de citar o próprio PCP, parafraseando, porque acho que descreve na perfeição o que eu acho de João Ferreira. Defende os valores de Abril, defesa dos valores e do povo e a afirmação da igualdade e justiças sociais, soberania e independência nacionais. Muito bem. Acho que está vendido no sentido das ideias. E outra coisa ainda, acho que claramente terá um resultado superior a Edgar Silva, também é impossível ser pior, e gostaria muito que tivesse um resultado superior a Jerónimo de Sousa, porque isso seria um bom sinal para o partido, seria um sinal de vitalidade do partido. Quais é que são aqui os problemas essenciais muito rápido, quais é que são os problemas essenciais com João Ferreira? Por um lado, a Constituição é ampla, não é? E portanto o que é que ali está é uma discussão, e portanto eu não fico satisfeito com a tua resposta. Em segundo lugar, custa-me um bocadinho ser eurocético, porque tu falas que Portugal está a ser subjugado, eu não percebo muito bem como é que, se nós não tivermos União Europeia ou não tivermos um federalismo europeu democrático, nos vai salvar da China e dos Estados Unidos. Por fim, as posições do PCP, acho que as posições do PCP da Coreia do Norte e da China são pobres, mas isto é anticomunismo primário. Acho que o essencial de João Ferreira, peço desculpa, acho que é um candidato de provas dadas, acho que tem bons valores e acho que seria importante, tanto numa conjuntura de geringonça como numa segunda conjuntura, ter um presidente. Infelizmente acho que não irá ganhar. E portanto acho que o ideal seria metermos uma segunda volta com a Ana Gomes e todos em conjunto apoiarmos um candidato de esquerda, que é o melhor que podemos ter neste momento. Obrigado, Duarte. Tu queres responder alguma coisa? Em 10 segundos? Ele acabou de fazer a apresentação do João Ferreira, tocando ali nos Estados Unidos, achando que estamos claramente não condicionados pelos Estados Unidos, mas ele acabou. Não, eu acho que estamos condicionados, mas ficaremos muito mais condicionados se não tivermos União Europeia. Acho Claro. que isso é claro. Claro.
Ok. Então, Tomás, vou-te dar a ti então a última palavra antes de acabarmos aqui o nosso programa. Perguntar-te no geral com que olhos é que tu vês a candidatura do João Ferreira. Pedir-te que te pronuncies um bocadinho sobre este clash que nós vemos aqui, até porque, pelo que eu estou a perceber, a Marisa Matias coloca-se um bocadinho no meio destes dois posicionamentos. Portanto, perceber também o que é que tu achas que seria, o que acabaríamos por ter se tivéssemos João Ferreira como presidente. Eu não sei se a Marisa se coloca ou não no meio, em cima, em baixo destas candidaturas. Acho que não é possível e não faz sentido estar com se a Marisa defende e o João não defende X ou Y, ou se a não faz, porque sabemos, e a Marisa tem dado provas que defende a democracia, defende a Constituição, defende os trabalhadores. Eu começava por citar a Ana Gomes há uns meses atrás, quando foi um programa de televisão e perguntada sobre quem gostaria que fosse primeiro-ministro, nesse caso primeira-ministra, respondeu a Marisa Matias, disse que a Marisa Matias seria a pessoa que escolheria para primeira-ministra, a mulher que escolheria para primeira-ministra, e são palavras dela. E eu acho que isso demonstra a capacidade unitária, a capacidade que a candidatura da Marisa tem de ser abrangente e de certa forma alargar aquilo que é alargar aquilo que é o eleitorado do Bloco. A Marisa Matias, e isso esteve presente na apresentação que fez no Quartel do Carmo, um local simbólico que me remete a mim também para a Constituição e para o 25 de Abril, de dar voz àquelas pessoas de que falámos aqui mais que uma vez. Dar voz a quem teve na tão falada linha da frente, e isso passa por médicos, enfermeiros, pessoas que trabalhavam na recolha do lixo, supermercados e E etc. verias essa abrangência em João Ferreira? Acho que não. Acho que a Marisa é uma candidata muito mais abrangente e com a capacidade para chegar a mais gente, e por isso acho que é uma excelente candidata. E perguntávamos no início sobre o porquê da candidatura da Marisa. Eu acho que a Marisa tem esse perfil para ser a presidente de todos os portugueses. Eu há bocado falavam e discutiam a possibilidade de um bloco central, e eu aí não tenho dúvida de que o papel da Marisa seria central na defesa da Constituição, até porque a última vez que tivemos o PSD no governo, o Tribunal Constitucional teve de trabalhar bastante, e talvez se nessa altura tivéssemos uma presidência da República, ou se tivéssemos na presidência da República a Marisa, as coisas poderiam ter sido diferentes e facilitado uma solução que felizmente em 2015 conseguimos. E aqui respondendo ao Duarte, não há acordo, e o acordo não voltou ou não foi renovado em 2019 porque o PS não quis rever o Código Laboral, não quis ir mais longe da reposição dos direitos dos trabalhos, e por isso as negociações acabaram muito rápido quando o António Costa decidiu que não queria andar para a frente com os direitos do trabalho e decidiu ir a orçamento. Falavam agora do papel do Presidente da República na representação de todos os portugueses. A Marisa seria sem dúvida o presidente de todos os portugueses, e ser Presidente de todos os portugueses. E falávamos ao bocado do Ricardo Mas então Salgado. tu reconheces que isso seria uma preocupação da candidatura de Marisa Matias, não é? Ser o mais representativa. Sim, e ser representativa da sociedade portuguesa é ser. Eu não acho que o Ricardo Salgado, pessoalmente, creio que não precisa propriamente um Presidente da República ao defender quando tem todo um sistema financeiro. Ele também já teve alguns presidentes a defendê-lo, não é? para Já teve a defender, cota sim. dele. Portanto, acho que defender os portugueses é defender quem trabalha, porque a maioria dos portugueses trabalham e vivem do seu trabalho. É defender os portugueses contra um racismo estrutural, ou falar sobre isso. Eu recordo, e isto prende-se com os meus interesses e com a minha área de estudo, quando o Marcelo, durante a sua presidência, foi à Guiné, num sítio onde Macron já esteve, e faz um dos piores discursos no que toca. O Marcelo teve num famoso interposto de pessoas escravizadas, importantíssimo durante o século XVI, XV, de onde saíram mais escravos para a América, e faz um discurso que poderia ter feito quase por qualquer diplomata da pré-74. E ser Presidente da República passa também por aí. Eu tenho certeza que a minha candidata, que a Marisa, iria à Guiné e faria um discurso diferente do de Marcelo, porque representar os portugueses é representar todos os portugueses, independentemente da orientação sexual, tudo. E acho que a Marisa pode ser essa candidata e tem a capacidade para ser a candidata da Constituição, para ser a candidata de uma resposta à crise que não seja a da austeridade, que seja uma resposta à crise que passe pelo reforço dos serviços públicos e pela valorização do trabalho, porque os portugueses, ou a maioria dos portugueses, são pessoas que precisam, e que juntas tenho a certeza que chegarão a uma resposta diferente à crise, que é: não voltamos a pagar uma crise que, em traços largos, não é uma crise nossa, ou não é uma crise feita por quem trabalha.
É uma crise dos bancos. Muito obrigado, Tomás. Então, da minha parte, resta-me apenas agradecer a todos por terem estado cá presentes. Estou muito curioso para ver como é que vai evoluir todo este processo presencial. E da minha parte, resta só desejar uma boa noite e vemos para a semana.